Então, atendemos todo mundo. Bom, vamos falar um pouco do nosso tema aqui. Pode passar para mim? Uhum. Isso aqui já... Bom, como é que vai ser a nossa apresentação? Nós vamos falar um pouco do que é o 5G e o que significa esse negócio. Tem se falado muito de 5G. 5G, 5G, 5G. Vocês ligam a televisão e está lá a empresa operadora tentando vender um serviço de 5G. O que é o 5G e qual é o impacto desse negócio na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E depois a gente vai falar um pouco do 5G e da infraestrutura, que é um negócio, o ponto alto da nossa discussão. O vídeo não melhora muito, porque não tem pitangui Monteiro. Não, mas está aparecendo bem. Então, vamos lá, passa aí. Bom, para a gente entender, afinal, o que é o 5G, vamos pensar o seguinte. Todas essas gerações que a gente fala de redes de telefonia móvel, elas apareceram para solucionar um problema que a gente não tinha antes da tecnologia, né? Então, primeiro o sistema de comunicação móvel que apareceu, a primeira geração de telefonia móvel, era analógica. E ela tinha como foco entregar voz. Então, eu precisava me comunicar sem fio por voz. Pegava o telefone, ligava a outra pessoa e falava. Isso virou uma solução comercial lá no meados dos anos 70. Né? Se vocês olharem alguns filmes mais antigos, tinha aqueles telefones no carro, assim, o cara andando em Nova York, lá com uma maleta desse tamanho, que era um telefone móvel. Bom, no começo dos anos 80, começaram a aparecer, então, as primeiras soluções de telefonia móvel digital, que elas usavam ou TDMA ou CDMA. A solução, ela deveria entregar voz, como na primeira geração de telefonia, mas eu também tinha mensagens de texto. Então, foi aí que apareceu a telefonia. Quase que em paralelo a isso, começaram a aparecer os pagers em envio de mensagem, e que acabavam sendo uma solução um pouco mais simples. Tá? Não vou entrar na tecnologia de transmissão de dados, mas eram bastante similares. Bom, a segunda geração, nós tivemos aqui até o começo dos anos 2000. Né? Não sei, a parte de vocês é bastante nova, mas a gente aqui, quando trocava de telefone, tinha que ir na loja da operadora para poder cadastrar o PSN, o número de série lá do telefone, TDMA, para poder utilizar. Hoje em dia, com o GSM, a gente só troca o chip e está resolvida a situação. Eu entregava voz e texto, só que para eu entregar texto, eu precisava de dados em banda estreita. Tá? Quem entrega texto em banda estreita também entrega dados em banda estreita. Então, nós tivemos o início da comunicação de dados móvel. Só que as velocidades eram muito baixas. O nosso sistema de rádio, ele é TDMA. E a gente consegue trafegar 1,5 km por segundo. Tá? Eu consigo, mas se tem alguém lá fazendo uma consulta de placa, alguma coisa, aquele 1,5 km é mais do que suficiente. Entendeu? Ele manda uma fotinha e recebe de volta o resultado da consulta. Então, excelente para a mobilidade. Ali, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, começou a aparecer, então, o GSM. Seu organismo 3GPP surgiu como órgão organizador de todas essas tecnologias e como balizador também do desenvolvimento. E o GSM, ele tinha como foco, além de voz e texto, dados mesmo numa banda um pouquinho mais larga. Tá? Então, o GSM, no lançamento aqui no Brasil, eu conseguia trafegar dados com 115K. Tá? Eu estava contando para eles dois, eu comprei um telefone na Motorola, acho que era um C130, C130, e já tinha um cabo USB, e ia para a praia, eu estava no laptop, e conseguia ver e-mail. Estava uma hora para ver e-mail, conseguia ver e-mail. A grande sacada do GSM foi a utilização do SIM card, né, o IUSIM, que eu tenho todo o sistema de registro e de autenticação
do cliente naquele cartão. E aí nos deu mobilidade para trocar o telefone. Tá? Então, o Android ficou velho dentro, tá? O iPhone, a bateria não segura mais, vocês vão lá e falam. A quarta geração de telefonia, ela mudou, ela teve como foco dados em banda larga. Tá? E qual é a grande diferença da terceira para a quarta geração? Sinalização. O que acontece? Na parte do GSM, para eu transmitir dados, eu tinha uma sinalização muito pesada. E isso consumia o dispositivo. Então, o telefone, quando funciona em 3G, vocês veem que a bateria drena rapidinho. O LTE tem uma sinalização simplificada e com velocidade. Tá? Então, eu consigo chegar até 400 megabits por segundo e com um consumo de energia bem menor. Então, passamos aqui por toda essa evolução na parte de telefonia e chegamos na quinta geração de telefonia. A partir do momento que a gente saltou do GSM para o LTE, esqueça a telefonia. Voz passou a ser só mais alguma coisa que a gente encapsula dentro de um pacote, tá? E transmite. Tanto é que a infraestrutura, né, de núcleo da rede de GSM para o LTE é significativamente diferente. Tá? Claro, existe todo. Mas existe uma diferença bastante grande. Ela tem como foco dados, em parte em banda larga, mas com foco nessas três aplicações aqui. Tá? É a santíssima trindade do 5G. Internet das coisas, comunicação de missão crítica, tá? Ou aplicações de missão crítica, e a banda larga móvel aprimorada, onde eu tenho, então, entrega de dados com um volume, uma velocidade muito maior do que eu tinha no LTE. Beleza? Passa aí. Nesses três pilares do 5G, eu tenho um foco em internet das coisas, ou MMTC, que a gente chama. Tá? Qual é a grande sacada? É eu conseguir entregar comunicação, tá, com dispositivos de telemetria e outras aplicações focadas em coisas, né, até direção autônoma de veículos, com consumo de bateria extremamente baixo. Tá? A ideia na especificação do 5G é que dispositivos de IoT que dependam de comunicação que usem, né, a rede de comunicação, eles consigam preservar a bateria até 10 anos. Tá? A gente está começando a chegar perto das baterias que durem tudo isso. Sistemas de missão crítica. Então, eu tenho todo o sistema de missão crítica, ele precisa de baixa latência. Quando a gente fala de rádio de missão crítica, é aquele rádio que eu apertei o PTT e eu tenho que falar. Tiro pegando, a gente morrendo, eu tenho que apertar o botão do push stop e eu preciso falar. Então, eu não preciso de banda larga, eu preciso de latência mínima. Na especificação do 5G, eu preciso que os sistemas que sejam focados em missão crítica, eles tenham altíssima disponibilidade, ou seja, é o que eles chamam de 5-9, 99,999% de disponibilidade. A latência ela tem que ser inferior a 1 milissegundo e eu tenho que ter mobilidade extrema. Então, eu não posso perder essas qualidades de disponibilidade acima de 100 km por hora. Então, entregar o 5G de verdade, ele tem que atender a requisitos que são extremos. Comuns é o que mais interessa. Eu quero ter um pico acima de 1 gigabit por segundo, eu tenho que ter um stream sustentável acima de 100 MB e a minha capacidade extrema de agregação, ou seja, a rede do 5G, ela tem que sustentar 10 terabits por segundo por quilômetro quadrado. Então, isso quer dizer que eu tenho uma quantidade
muito grande de assinantes, né, de subscribers, recebendo um volume de dados muito grande num espaço bastante reduzido. Então, o 5G de verdade ele tem que atender a esses requisitos. Beleza? Bom, então o que a gente tem? A gente tem uma disrupção com o conceito de rede móvel apenas como última milha. O que é a última milha? Eu tenho a rede da operadora e eu atendo o meu assinante, né, aquele último lance, aquele último enlace de forma móvel. Tá? Então, eu não posso mais pensar a rede da operadora somente com aquele último lance móvel, né? Mas eu tenho que ter uma infraestrutura que ela é muito mais preparada para poder atender aqueles requisitos extremos. Então, eu preciso mudar a infraestrutura. Eu preciso mudar todo o conceito que eu tenho, tá, de organização da minha rede e também das aplicações que eu entrego ali. Eu preciso atender esses requisitos que são muito extremos. A minha arquitetura ela precisa ser diferenciada e um requisito que é horroroso é a diminuição da latência. Se vocês pegarem numa conexão de fibra ótica linda, maravilhosa, e derem um ping lá dentro da rede, a nossa rede ela é toda com fibra ótica. Se eu precisar dar um ping do nosso core até um POP, eu vou ter ali na faixa de 10 milissegundos de latência. 15. É tudo fibra ótica. Saltos que são menores, 2 milissegundos. Como é que eu vou ter, então, uma latência de menos de 1 milissegundo? Toda a minha infraestrutura de rede tem que ser diferente. A maneira com que eu entrego a aplicação, ela tem que ser diferente. Qual é a solução? É a gente transformar toda a rede de transporte, todo o núcleo da rede, absolutamente tudo, no que a gente chama de uma grande nuvem, usando o Edge Cloud, que é um conceito não muito novo, né? Mas com os recursos de virtualização que nós temos hoje, tá? E de rede definida por software, eu consigo fazer com que algumas aplicações elas sejam aproximadas do meu usuário. Tá? Eu consigo instanciar, por exemplo, um container de uma aplicação mais próximo do meu usuário. Tá? Eu tiro todos os dados de dentro do data center e levo para a borda da minha rede. E aí, sim, aquele último salto de rádio, ele usa tecnologia de modulação muito moderna, né? Uma qualidade bastante alta, e eu consigo, então, uma latência inferior a 1 milissegundo. Beleza? Então, eu aproximo a aplicação do usuário, eu descentralizo o data center, um caixotão ou um conjunto de caixotões espalhado, e a minha rede passa a ser o meu grande data center, pelo menos conceitualmente. E eu tenho também a utilização de novas bandas de transmissão. Bom, a partir do momento que eu entrei nessa discussão aqui, eu preciso jogar uma coisa para vocês. Nós tivemos aí há uns 3 anos, quando começou a se discutir a implantação do 5G no Brasil, nós tivemos uma discussão que ela foi político-estratégica, né, ideológica, de dogmas de fé, dizendo que fabricantes chineses não poderiam entrar aqui no Brasil. Por quê? Alguém consegue? Beleza. Por quê? A partir do momento que eu transformo toda a minha rede numa grande nuvem e eu tenho instanciamento, né, de aplicações e outros recursos, né, na minha borda da rede, eu tenho dados que saem de dentro do meu data center e eles são migrados dentro da rede. Transporte disso. E a partir eu tenho um determinado fabricante que ele tem interesse, tá, escuso, nós temos um problema de segurança muito grande. Tá? Não estou defendendo um ou outro, porque você adotar equipamentos de um determinado fabricante, né, você só está escolhendo quem vai te espionar. Tá? Ou é europeu, ou é norte-americano, ou é asiático, enfim. Isso é tudo uma questão disso. Beleza? Esse medo tem fundamento com criptografia
porque assim, sabe que o único sistema computacional totalmente seguro é aquele que está desligado, né? E há controvérsias. Né? A partir do momento que você tem dados trafegando de um lado para o outro, mesmo que você tenha um nível de criptografia, hoje se tem recurso para você quebrar essa criptografia. Vai demorar mais tempo ou menos, dependendo do algoritmo que você utiliza. Se não tem hoje, amanhã vai ter. Exatamente. Tá? Países que têm, né, essas soluções tecnológicas, ele diz, olha, você só pode vender um determinado grau de cifragem. Por quê? Porque é o que eles conseguem quebrar. Vocês acham mesmo que vocês vão comprar uma encomenda da Cisco lá, que a NSA não tem, em 10 minutos, não tem condições de fazer uma engenharia reversa na cifragem. Isso aí é lógico, né? Isso é óbvio. Essas soluções comerciais, que não são são vendidas para outros governos, elas são capazes de serem espionadas. Né? Teve 4, 5 anos, não mais, não sei se 2013, 2014, teve um forrobodó aí com a Supermicro, que é um fabricante chinês de servidores, que eles descobriram que na placa-mãe lá tinha um microchip. Captava algum tipo de informação que eles não conseguiram ver exatamente, era um chip muito simples, que ficava no meio do sanduíche da placa-mãe lá. Tá? E que ele espionava alguma coisa. Não, até hoje, tanto é que a Supermicro deixaram de comprar equipamento, né? Eles tiveram um susto aí, e depois, eu não sei se mudou de nome, não lembro exatamente o que aconteceu, mas tem esse caso. Se vocês derem uma procurada no Google aí, aconteceu, e é verdade. Né? Pode passar. Bom, aí fica naquela discussão, mas o 5G já não está funcionando? Meu telefone está ali, ó, 5G, de verdade. Mais ou menos. Tá? Como a gente está vendo aqui, a infraestrutura do 5G é muito complexa e, consequentemente, a implantação dela é muito, muito, muito cara. Tá? A partir do momento que eu tenho que instalar esse monte de infraestrutura e outra, eu preciso mudar a minha rede de transporte, tá? É um ponto que a gente vai ver ali. As operadoras elas têm que ter uma estratégia para conseguir nivelar, né, o investimento com o retorno. Tá? Ninguém tem bilhões do bolso lá para falar assim, não, vamos botar isso aqui que vai dar um retorno daqui a 25 anos. Não vai acontecer. Então, o próprio 3GPP elaborou um plano de migração gradual, ou de implantação gradual do 5G. Tá? A gente ouviu falar aí no passado que estavam testando em alguns locais algumas estações 5G, só que era DSS. O que era? Eu tenho um 5G, mas na verdade, para eu conseguir entregar os requisitos de banda, e aí a gente não está falando de latência, a gente está falando só de 1 gigabit de pico, né? Usando mais de uma frequência. E aí eu estou fazendo espalhamento espectral com 2 frequências ou mais. Tá? Então, é o 5G meia boca, que a gente chama. E aí, a segunda fase é a implantação do 5G não standalone, onde eu tenho um core LTE, eu tenho um núcleo que ele é GSM/LTE, mas que ele, na ponta, eu tenho Rs que são LTE, R é a estação rádio base, né? A minha estação que fica lá espalhada pela cidade, entregando o acesso, 4G e 5G. Então, eu entro no modo de incompatibilidade. É o 5G mesmo? Há controvérsias, né? Eu não estou entregando tudo aquilo que a tecnologia oferece, mas a parte de acesso rádio, sim, ou pelo menos uma boa parte dela. O interessante para o usuário normal, que é a banda larga de altíssima velocidade, sim, eu consigo entregar.
mas eu não estou entregando latência baixa e não estou entregando mobilidade extrema. Tá? E aí eu tenho o 5G standalone, onde eu tenho um core 5G, tá? E a Erg 5G. Eu não sei se vocês viram, parece que hoje, na final lá da Copa do Brasil, jogo do Mengão, lá no Maracanã, a TIM falou que ia botar um 5G puro lá. 17 Ergs dentro do estádio e um core 5G. Tá? Beleza. É muito, muito fácil você fazer isso num ambiente que é controlado. Eu tenho um estádio, tá? Eu tenho uma infraestrutura, eu tenho facilidade de lançar fibra, eu tenho facilidade de instalar os equipamentos. E hoje, tudo é virtualizado, né? Então, eu boto um setor embaixo do braço, ligo lá, boto tudo funcionando. A única coisa que eu preciso fazer é integrar a base de assinantes, né, com a base da operadora e está funcionando. Tá? Agora, a partir do momento que eu preciso entregar isso para uma cidade inteira, o buraco é mais embaixo. Essa quantidade de erros que você falou é por causa da capacidade, é por causa do alcance ou por causa da quantidade? Não, é por causa uma Erg de 5G, né, ela tem uma capacidade de atender assinantes que é 6 vezes, ou às vezes 10 vezes maior que uma LTE. Uma Erg LTE eu consigo entregar acesso para 2 a 5 mil clientes. Né? Uma Erg 5G eu consigo 10, 15, depende muito do fabricante e do equipamento. O problema é que para eu conseguir entregar uma velocidade mais alta, eu preciso de uma frequência maior. Frequência maior, a célula fica desse tamanho. E para todo mundo com um mínimo de qualidade, porque o que acontece? A entrega da velocidade, né, ela é por setor. Tá? Então, eu preciso criar vários setores de antenas para poder entregar. Eu tenho uma série de funções na parte de infraestrutura, que é alguma coisa que quando eu vou dimensionar a minha rede para colocar uma solução dessa, o buraco é mais embaixo. Hoje a gente tem muita rede instalada com rádio enlace. Se vocês olharem assim, às vezes uma Erg mais distante, em cima do morro, tem lá a estação, a 4G mesmo, né? A Erg e um rádio enlace de alta velocidade, muito maravilhoso lá, 200 GB qualquer. Só que a latência de link de rádio, ela é alta. Eu não posso usar link de rádio com LTE, com 5G. O LTE eu posso. Então, acabou. É fibra. Tudo tem que ser fibra. E aí, quando você pensa em entregar um link de fibra, para eu poder ter uma densidade, para eu poder ter a capacidade de atender a quantidade de clientes, eu preciso começar com 40 GB. Aí, dependendo, eu vou começar a trabalhar com agregação de dados, fazer alguma coisa para poder ter um throughput que atenda aos meus clientes. Então, é fácil eu colocar ali dentro de um ambiente controlado e entregar um 5G puro. Tá? E a gente não está falando da parte de edge computing, a gente está falando só de throughput alto e mobilidade. Beleza? Passe, por favor. Estou no mouse aqui, eu acho que está aqui. Passou. Então, o que acontece? O core do LTE não tem todas as funções necessárias para eu atender os requisitos do 5G. O core do LTE, eu tenho aqui a minha base de assinantes, o HSS, eu tenho uma entidade que é responsável pela parte de mobilidade, tanto dentro da rede como fora dela, atender home, enfim. Eu tenho o PCRF, que ele faz a parte de tarifação e entrega de perfil de acesso do usuário. E eu tenho o SGW e o PGW, que são os dois gateways, né? Esse cara aqui é o gateway com a RAM, que é a rede rádio, né? E esse cara aqui é o gateway com a internet, dentro do core móvel aqui. Quando a gente pensa num core de 5G, eu tenho funções que elas são relacionadas ao meu EPC, eu vou do LTE, né? Eu tenho aqui a parte de acesso e gerenciamento de mobilidade,
Eu tenho a parte de gerenciamento de função, aplicação de política, gerenciamento de dados unificados, a parte de autenticação. Beleza, isso aqui todo o código de uma rede de telefonia tem. Só que para as aplicações do 5G, eu preciso dessas entidades aqui que não estão presentes lá. Então, eu tenho a parte de armazenamento de dados estruturados e não estruturados, esses caras aqui. Tá? Eu tenho esses dois caras aqui, que são responsáveis pelas funções de rede, tá? E pelos recursos. E esses caras aqui, que são responsáveis pela parte de particionamento da rede e gerenciamento de mobilidade de alta velocidade. E, claro, a parte de gerenciamento do usuário. Então, eu tenho necessidade de um core mais complexo. Tá? Então, a gente já está vendo aqui qual é o desafio de implantação, né, do impacto da infraestrutura para eu poder entregar essa rede. Além disso, para a gente conseguir operar no 5G, eu vou usar um conjunto de frequências um pouco diferente. Tá? Então, para aplicações IoT, se dá preferência para frequências mais baixas, porque o tamanho da célula é muito maior. E o consumo de energia também é menor. Tá? Então, eu vou operar na faixa, isso aqui é novidade, uma faixa de 600 a 700 MHz, 700 a 800, a 700 a 900, a telefonia móvel já usa, né, o LTE e GSM. E também o uso de frequências mais altas para as aplicações de alta velocidade, então, na faixa de 3.5 e 26 GB. Então, vocês devem ter ouvido falar aí que estão limpando a televisão analógica, aplicação, limpando o espectro aí, acabando com TV por satélite, aquela analógica não, mas é mais antiga. Tá? Alguém ouviu falar de WiMAX aqui, além do Lisboa? O professor falou bastante na aula. WiMAX? Você falou de WiMAX? Existiu, durou menos que carnaval e Lavras do Sul, né? Então, foi... Mas o WiMAX, ele vamos dizer assim, um predecessor do que hoje é o LTE, é uma banda larga, só que ele tinha um problema de handoff, né? A mobilidade, quando eu tinha a troca de célula, ela caía a conexão e depois voltava. Hoje, até o 802.11, né, com rede mesh, você sai caminhando ali pelo campo da faculdade e não cai. Né? E o WiMAX 2003, 5, 7, a Embratel colocou lá na Ponta Grossa, se não me engano, fez só que não fazia handoff. Né? Funcionava nessa faixa 3.5. A gente até, ano retrasado, tinha o Torno, né, de 3.5 para operar com esse negócio aí. Nós fizemos um teste lá, que o cidadão lá inventou, a direção comprou. E existe também uma discussão mundial, né, para se alocar novas faixas de frequência para a operação, de 3.9 a 4.9 GB e uma faixa de 24 a 40 GHz. Tá? Essa seria a faixa final para o 5G? Para a tecnologia ou ela suportaria acima de 40 GB? Aí, na verdade, qualquer tecnologia eu posso botar em qualquer frequência. Sim. Tá? Tudo depende do fabricante e como é que ele vai implementar aqui. Sim, eu digo dentro do que foi estabelecido atualmente, a gente tem essa faixa... Isso aqui ainda não foi estabelecido. Essa faixa aqui, ela nem, tem discussão. nem mundialmente. Isso é uma discussão do TPP com as outras entidades, para ver se eu consigo operar nessa faixa de frequência. É muito difícil você operar com essas frequências muito altas, né? Ou você vai ter uma femtocélula, uma célula desse tamanho, o tamanho que vai atender essa sala aqui, mal e porcamente, mas com uma velocidade muito alta. E nessa faixa de frequência, a potência tem que ser muito baixa, senão você cozinha todo mundo. Tá? Se pegar um rádio enlace de 10 GB, você passa na frente, você sente o calor. Tá? Esses que ficam em cima nos rooftops, né? Em cima dos prédios. Você passa na frente, você sente mesmo. É micro-ondas. E também se usa em enlace ponto a ponto. Né? Aí é mais tranquilo. Você não tem risco de cozinhar ninguém.
Para a gente poder utilizar essas faixas aqui, tem alguns desafios. A primeira é a limpeza do espectro, porque muitas dessas frequências elas já tinham outra aplicação. Durante muitos anos, a gente teve a utilização, se eu não estou enganado, TV UHF analógico usava uma faixa de 500 e poucos MHz. Lembra? Não? E a faixa de 600 também, a TV digital usa uma parte. Então eu preciso limpar. E outra coisa também, que é a maior dificuldade que tem, é você licenciar, você conseguir uma outorga para poder operar uma estação de rádio nessas faixas de frequência. A gente sabe muito bem que qualquer assunto que precisa ser tratado pelas agências reguladoras, e aí aqui no Brasil a Anatel, tá? É um parto. Primeiro porque o negócio da Anatel é licenciamento, mas não é o forte deles, né? Essa parte de gestão do espectro é bem complicada. E outra também porque existem interesses de operadoras, né? Ou de entidades que exploram já essas faixas de não liberar, até para, de repente, conseguir, né, monetizar isso. De falar, não, beleza, você quer a minha faixa? Não, eu te alugo, né? Não estou devolvendo nada. Então, existe uma briga muito grande, vai passar. Bom, então, quando a gente usa frequência maior, a minha célula vai ser menor. A quantidade de equipamento que eu tenho que colocar para atender os meus clientes é muito maior. Tá? Então, num lugar onde eu tinha lá, sei lá, 3, 4 estações, 4 apps, né? Eu vou ter que usar muito mais, dependendo da faixa de frequência. Apesar de a tecnologia de modulação ela ter melhorado bastante. Tá? A gente tem equipamentos que funcionam na faixa de 3.5, que atendem quase uma célula de o que atenderia um equipamento na faixa de 1.8. Tá? Então, tem uma evolução e outra, né? Tem uma evolução na parte de modulação, tá? A parte de sinalização também, mas mesmo assim física é física, tá? Tem limite. A minha estrutura da rede rádio, tá? Da rede de acesso, ela vai ficar cada vez mais densa, a quantidade de R que eu preciso, ela é maior. A minha infraestrutura da rede de transporte, ela vai ficar maior, eu vou precisar de locais para instalar esses equipamentos e, consequentemente, eu tenho uma fibrificação irreversível. Fibra ótica, tá? É a commodity do futuro, aliás, do presente. Tá? Se vocês pensarem assim, o que vale mais hoje na área de telecom? Fibra. As operadoras, elas estão, assim, ó, numa guerra, né? Principalmente com os entes públicos, para conseguir passar fibra pelas cidades. E, consequentemente, por outros obstáculos, né? Obras, transposição de rio, de morro, enfim. A gente conseguir chegar com a fibra ótica em todos esses lugares é um desafio. Hoje até a gente teve uma discussão a respeito disso, porque as operadoras estão chegando à prefeitura e elas querem lançar fibra. Elas querem usar a infraestrutura, né, do solo do município para poder lançar fibra. Tá? E aí fica aquela discussão, como é que nós vamos orquestrar isso? Como é que nós vamos organizar? Porque são muitas empresas que têm interesse. Tá? E aí nós ficamos numa sinuca de bico. Então, a fibra ótica e por onde passa essa fibra, hoje, é o que tem de mais valioso para eu implantar o 5G. O aluguel de passar a fibra, digamos assim, você tem que pagar o aluguel daquela região onde você vai passar a fibra. Então, isso acaba sendo gerenciado pela municipalidade, pela operadora de... No caso de Porto Alegre, né, nós podemos falar, em 2001, quando a NET começou a passar cabo coaxial, e não sei se naquela época já tinha fibra, acho que sim, já era fibra ótica,
foi feito um decreto, tá, com um regramento para o uso do solo, tá, nessas fibras subterrâneas. Que tudo aquilo que fosse enterrado, eles deveriam entregar para o município através da Procenta. Então, isso perdurou até então. Quando houve a mudança de governo de 2016 para 2017, encontrou um pessoal meio diferentão, que achava que tinha que acabar com isso. E houve também houve uma reorganização nas secretarias, tá? E muitas das funções de fiscalização e avaliação de projetos, elas entraram numa... Isso é uma fonte de renda também. Não é uma fonte de renda porque não existia um aluguel. Existia o seguinte: você vai utilizar, beleza. Então passa aqui, mas eu também quero uma parte. Tá? Então existia isso. Hoje, como mudou o grau de importância disso, mas mudou assim radicalmente, está se discutindo um novo modelo que até a Anatel já tem uma sugestão de precificação para fazer para fazer esse controle. Não é controle, essa cobrança pelo uso do solo, né? Ou pelo uso do... As fibras que são lançadas aéreas, o município ele não recebe nada, mas em Porto Alegre a CE cobra por uso de poste. Tá? A gente ainda está na tabela antiga, nós pagamos acho que é R$ 8, R$ 10 por poste, mas tem operadora nova pagando 25. Tá? Então existe assim uma dificuldade muito grande, né, do poder público de conseguir orquestrar tudo isso. E essa é uma discussão que ela voltou para a mesa e nós estamos levando adiante. Tá? Porque agora as operadoras vão vir de trator e elas precisam disso. Tá? É muito dinheiro. É um mercado que tem muito valioso. Como a gente está vendo, não é mais só banda larga nova. Não é eu poder pegar o meu telefone e ver um episódio lá, uma série do Netflix, enquanto eu espero o ônibus. Tá? Isso se não levar no telefone. Né? Mas eu estou entregando acesso sem fio para uma série de coisas. Eu posso colocar sistema de gerenciamento de iluminação pública, os medidores de consumo de água dos grandes consumidores, de shopping, grandes prédios comerciais, eles têm um medidor lá que é eletrônico, né? Não é... O cara não vai lá montar. Tem um sistema de monitoramento de consumo. Controle, sinalização semafórica, né? Eu tenho uma gestão do trânsito já, eu tenho possibilidade de ter uma gestão do trânsito integrada já. Né? Eu posso usar soluções com inteligência artificial que conseguem monitorar o volume de tráfego e mudar a temporização das sinaleiras de acordo com a minha demanda. Eu posso começar a entregar várias coisas. Sinalização de painel eletrônico de transporte público, né? Os avisos também de... Avisos, um monte de coisa. Tá? E, a partir do momento que eu tenho missão crítica, daqui a pouco eu posso entregar telemedicina. Tá? O médico regulador lá do SAMU ele pode acompanhar ou pode interferir no que está acontecendo lá dentro da ambulância, em tempo real, porque a latência é baixa. Tá? Carros com direção autônoma. Tá? A partir do momento que eu tenho uma rede que consegue atender, um sistema de missão crítica de internet das coisas, eu entro no carro e posso estar dormindo no trabalho. Tá? Daqui a pouco a gente vai ter um transporte público autônomo. Sensores de tudo que vocês puderem imaginar. Enfim, a quantidade, o valor agregado dessa solução é gigante. Consequentemente, tá? O poder público ele tem que se organizar melhor e ele tem que estabelecer um regramento um pouquinho melhor para poder não virar uma bagunça. Tá? E também ele tem que aproveitar para monetizar isso, né? A infraestrutura. Até para que isso também reverta em serviço para o cidadão. E, claro, melhoria da infraestrutura da cidade. Passa aí, gente.
Então, a nossa infraestrutura de rede de transporte ela fica mais densa. Eu preciso de mais fibra, e mais fibra, e mais fibra. Eu preciso de toda a fibra do mundo para conseguir integrar todos os elementos e eu dar vazão para a minha necessidade de transporte de dados. Eu preciso de links de altíssima velocidade que somente a fibra ótica consegue entregar. Tá? E eu tenho um aumento exponencial do CAPEX e do OPEX. Né? O CAPEX é o Capital Expenditure, ou seja, o custo de capital, o custo de investimento inicial da solução, e o OPEX é o custo de operação. Então, eu preciso comprar a minha solução, eu preciso investir na implantação e eu tenho um custo de operação. Então, a partir do momento que eu tenho mais equipamentos para colocar na rede e eu preciso de mais links, e eu preciso de... quando a gente fala de edge computing, eu tenho um servidor que está funcionando ali de forma distribuída, o meu custo de operação, com consumo de energia e até de desgaste de equipamento, ele também acaba impactando. Então, eu preciso compensar isso com um conjunto de aplicações com valor agregado maior. Tá? Tem um detalhe também. Dentro da especificação lá do plano de implantação do 5G, né, do plano de implantação gradual, o 5G permite uma coisa muito interessante, que é o compartilhamento de infraestrutura, né, entre as operadoras. Tá? Então, dentro da mesma rede, eu posso ter operadoras diferentes. Tá? O compartilhamento ele é incentivado justamente por quê? Porque o meu custo ele é maior. Tá? E eu consigo gerenciar com toda essa parafernália de uma maneira engenhosa é tudo junto, mas é tudo separado. Tá? Então, os investimentos eles podem ser coordenados entre mais de uma operadora. Vamos falar um pouco do 5G da infraestrutura, apesar da gente já ter discutido bastante a respeito disso. Passa aí para a gente. Então, a rede de transporte é o ponto mais crítico. Tá? Além do dinheiro, é claro. Eu tenho um custo muito alto de substituição, que hoje eu tenho de enlace de rádio por enlace de fibra. E o custo do lançamento da fibra, a dificuldade de lançamento da fibra é muito grande. Tá? Eu tenho também uma dificuldade de atender os locais que são de difícil acesso à instalação complexa. Então, se eu tenho uma R, né, o pessoal que vai para a praia ali, pega ali a freeway. Se eu vou ver que em cima dos morros, assim, eu tenho uma torre, né, que um rádio enlace, uma R lá, e que atende que dá a cobertura de telefonia móvel naquela área. Como é que eu vou entregar 5G ali? Tá? Então, a complexidade de implantação da minha rede de transporte, ela é um desafio. Em alguns momentos ela vai ser intransponível. Tá? E o enlace ele tem que ter a menor atenuação possível. Por quê? Porque a fibra ótica a gente sabe que ela atenua, tá? Cada X quilômetros eu tenho um decaimento na minha qualidade de transmissão. Tá? Normalmente a qualidade da fibra hoje ela dá uma atenuação muito pequena por quilômetro. Só que quanto maior a velocidade, mais sensível a essa atenuação o meu link vai ser. Nós temos uns links de 1 megabit, que são fibras aéreas que uma vez por semana passa um caminhão e estoura aquele negócio. Tá? Então, assim, tem uma emenda em cima da outra. Se vocês forem ver, num espaço de 100 metros, tem, sei lá, 10 dB de atenuação, é um horror. Tá? Só que num link mais lento, ele suporta essa atenuação. Quando a gente passa para um link de 10 GB, nós estamos mudando uma parte do nosso backbone para 10 GB. Tem alguns lugares que a quantidade de emenda é tão grande que o pessoal foi lá, olhou, não, beleza, a fibra está íntegra, botaram lá, 10 GB, não sustenta. Por quê? Por causa de atenuação. Aí tem que ir lá, trocar um segmento inteiro, um pedaço inteiro daquela fibra para poder entregar com aquele enlace com um mínimo de qualidade para eu conseguir uma velocidade alta. Tá? Então, tem uma série de problemas na implantação da infraestrutura que ela é crítica. Beleza? Passa aí. Então, a gente tem a densificação de toda a infraestrutura. Eu preciso de mais enlace, eu preciso de link mais rápido,
eu tenho uma quantidade maior de ativo, eu tenho mais equipamento pendurado na minha rede. Tá? E a quantidade de terminais que eu preciso atender, ela é muito grande. Então, eu preciso começar a agregar tráfego. Eu já não posso mais usar um único cabelinho de fibra lá, eu preciso usar 2, 3, eu preciso começar a fazer a agregação de link para poder entregar a minha capacidade de throughput para uma determinada região. A gente viu ali que é 10 terabits por segundo por quilômetro quadrado, dentro do mundo ideal. Isso me dá uma quantidade maior de erros, uma quantidade maior de assinantes por erro e um volume maior de tráfego por erro. Como é que eu vou dimensionar esse negócio? Primeiro, se eu tenho lá 100 megas sustentável, né, para cada assinante, e dentro, né, sei lá, para uma R eu vou atender estimado, né, na média, 8.000 assinantes, quanto é que eu preciso ter de link para atender aquele cara lá? Não só o que eu vou entregar para o meu assinante sustentável, mas toda a parte de sinalização e outras aplicações. Tá? A parte tanto de gerenciamento do assinante, quanto de gerenciamento da minha infraestrutura de rede. Então, o troço começa a ficar bem complexo. Tá? Esse é o exercício mais difícil de fazer. De pegar quanto que eu preciso entregar, estimar a quantidade, a densidade de assinantes que eu vou ter naquele miolo, tá? E dimensionar os meus links e os meus equipamentos para atender. Imaginem o seguinte, a gente tem cenários que eles são tranquilos, né? Vamos lá. Uma região da cidade com uma densidade de assinantes média, beleza, aquilo ali é ok. Agora, e quando eu tenho um evento, vocês já imaginam a quantidade de pessoas na orla, num evento grande? Na orla do Guaí? Vocês já tiveram lá na orla do Guaí? Nem precisa ser isso. Por exemplo, as estações de metrô, quando para o metrô, por exemplo, e todo mundo quer acessar, chamar o Uber porque o trem parou, por exemplo, fica um inferno, por exemplo. Está todo mundo querendo acessar a rede móvel. Exatamente. E aí o mais legal é que assim, você está lá, 4G, né? Aí daqui a pouco H+. Aí H. Aí aparece um G. Quando apareceu o GSM, melhor ir ali comprar uma ficha no orelhão, né? Ligar. Dimensionar para o usuário também não é tão fácil, porque depois que o usuário sabe que tem demanda, ele começa a usar. Claro. E aí a demanda aumenta muito rápido. Eu me lembro quando começou a LTE, em 2016 para 2017, começou a aparecer os primeiros lugares que você passava assim, aparecia, né, 4G no telefone. Aí, pô, me lembro que uma vez eu tinha uma passagem de carro. Fui no hospital. E lá esperando um tempão, olhei assim, 4G, Netflix. Fiquei pendurado ali, vendo Netflix. Imagina, né? A operadora que era torcendo no pescoço. Justamente porque o consumo era bastante grande. O cara estava entregando a LTE ali, mal e porcamente, para um conjunto bastante grande de assinantes, e eu estava consumindo sustentável 10 mega. Então, passa aí. Tem um negócio que é bem interessante, que assim, primeiro, a quantidade eu coloquei isso aqui para a gente ver a quantidade de coisas que eu tenho no meio do caminho que eu preciso me interligar. Tá? Então, eu tenho lá o meu core de gerenciamento, né? Ele está aqui. Eu tenho que ter um backhaul aqui que sugestivamente chama-se Central Unity. Tá? Eu sei o que vocês pensaram. Esse cara aqui, ele se conecta através desse middle hall aqui com distributed units, ou seja, são unidades distribuídas que elas gerenciam uma rede de rádio. Por que eu tenho essa estrutura? Ela é muito parecida com o GSM do LTE, porque eu tenho lá a minha InnoDB, eu tenho a minha R e eu tenho as minhas RRUs. Só que isso aqui tudo passa, agora não é mais cabo coaxial, como da InnoDB para RRU. Tudo isso aqui é rede definida por software, tá?
E esses caras aqui existem para possibilitar o handoff em alta velocidade do meu assinante passando aqui, assim, ó, de uma RU para outra. Então, esse cara aqui sabe que eu tenho um subscriber aqui, ó, a 1 milhão, tá? Ele vai fazer um handoff entre esses caras e ele já avisa esse cara aqui, ó, tem esse cara que você precisa atender. Então, o handoff, ele é feito de maneira gradual, entre várias unidades rádio distribuídas. Tá? Tudo isso aqui eu preciso interligar com alta velocidade. E eu preciso de fibra. Então, fibra da DU para RU, fibra da CU para DU e fibra do meu background. Então, o desafio é grande. Faça aí. Para que toda essa mágica aconteça, eu preciso de SDN. Vocês entraram na parte de SDN? Não. O que acontece? Hoje a gente... os ativos de rede, um switch, por exemplo, ou um roteador, é um equipamento que ele está ali. Tá? Eu tenho um sistema operacional, eu tenho ali toda a parte física dele, né, as portas de acesso e tudo, e ele é um sistema autônomo. Tá? Eu posso ter um software de gerenciamento remoto, mas eu não necessariamente preciso dele. E toda a integração que eu faço desse equipamento com outro equipamento, ela normalmente é feita através do software de gerência que é fabricado pelo fornecedor daquela solução. E a configuração da rede, ela é meio manual. Tá? Nós temos uma rede, uma meta internet conceitual, mas ela é uma rede de Layer 2 que atende em todo o município, tá? Para algumas aplicações. Gerenciar isso, em algum momento, vira um inferno. Você precisa ficar entrando em equipamento e tratando eles como entidades isoladas. A partir do momento que eu tenho software, rede definida por software, tá? Eu tenho um equipamento que ele se conecta a um sistema de gerência e eu tenho o plano de controle independente do fabricante. E aí eu só crio políticas, tá, de acesso em determinadas portas ou de aplicações e eu simplesmente ligo aquele negócio e tudo funciona lindo, maravilhoso, como um passe de mágica. Tá? Isso não é o ideal. A gente está caminhando para aqui. Tá? Já tem soluções bem interessantes nesse aspecto. E, claro, tem as soluções dos fabricantes de rede definida por software. O maior exemplo disso, vocês conhecem o equipamento da Wicked? De licença controladora, puxar a configuração. O próprio Ruckus. Tá? Você tem lá, bota a controladora, tá? Você cadastra o MAC do seu equipamento, faz assim, ó, clique, e não precisa mais se preocupar com aquilo. A gente está falando de uma aplicação específica, né? de fabricantes específicos. Só que isso tende a ir em direção à parte de switching, né? E de roteamento, tá? A parte de comutação de roteamento. Isso aqui que vai facilitar bastante, tá, a implantação do 5G de verdade com a parte de Edge Computing. E também a parte de NFV. Então, eu começo a virtualizar a função de rede. Tá? Eu posso fazer isso de diversas maneiras. Uma delas é através de containerização. A gente, não sei se o pessoal que é de eletrônica, né? Vocês já mexeram com Docker? Um pouquinho. Essas coisas. A gente tem virtualização, né, para você instanciar uma aplicação, você faz assim, e o troço está funcionando. A partir do momento que eu preciso entregar uma aplicação lá na borda da minha rede, é muito fácil fazer isso. Opa! Se eu não me engano, tem o tal do Vagrant, né, que é uma plataforma para instanciamento de uma solução de virtualização lá, que você gera a demanda lá e faz toda a parte de orquestração dessas aplicações. O troço aparece lá funcionando. E
SPN e NFV que vão resolver essa guerra aqui. Na parte de edge computing, eu preciso ter infraestrutura para essa virtualização, então, tanto processamento e armazenamento, e eu vou criar dentro da minha rede, eu vou transformar isso numa grande rede de entrega de conteúdo. Tá? Vocês ouviram falar de CDN. Vocês acham mesmo que a operadora lá, a Vivo, claro, sei lá, ela vai, quando vocês querem ver um seriado na Netflix, ou um filme, ou vão ouvir música no Spotify, eles vão mesmo deixar vocês se conectarem no servidor lá na Casa do Chapéu e transportar tudo isso até o computador, ou o aparelho que vocês estejam ouvindo, ou Alexa? Não. Esse cara, ele tem um mirror dentro, a operadora tem um espelho do Netflix, do Spotify, justamente para diminuir o tráfego, né, de saída. Por quê? Porque esse é um recurso bastante importante. Esse conceito de rede de entrega de conteúdo, eu vou trazer ele para dentro da parte de telefonia móvel. É claro, algumas coisas hoje a gente já tem. Tá? Vocês ouvem Spotify no telefone, a operadora lá, ela tem pelo menos um sistema de cache para poder diminuir o tráfego. Tá? Só que esse cache ele vai para a borda da minha rede. Tá? Eu só vou ter o salto do rádio até chegar no terminal de vocês. Então, esse é um ponto muito crítico, assim, e que vai demandar bastante da infraestrutura. Passa aí. Então, para a gente ir finalizando, né? O grande desafio de 5G e o impacto do 5G na infraestrutura é a parte de link. Eu fazer o dimensionamento de link e, claro, né, financiar isso. Eu preciso atender essa garantia mínima de banda para assinante. Eu tenho que pensar também que, junto com isso, eu tenho o meu tráfego de gerenciamento e o tráfego de determinadas aplicações, tá? Que não necessariamente sejam direcionadas aos assinantes. Beleza? Passa. A implementação da infraestrutura para a implantação do 5G standalone, ela é um fator muito complicado, né, de ser contornado para a gente ter uma rede de 5G mesmo de verdade. Tá? Aliás, no mundo inteiro. Alguns países que são pequenos e planos, isso fica mais fácil. Né? Mas o Brasil, um país de dimensões continentais, e com uma dificuldade de lançamento de infraestrutura como nós temos, é bem complicado. Também o desafio da estratégia de implantação da estrutura do 5G, porque as empresas elas precisam atender à regulação e elas também têm que coordenar com o orçamento que eles têm. Outro desafio, a integração e entrega de conteúdo e acesso aos assinantes. Então, para que eu possa atender aqueles requisitos de latência e outros requisitos de experiência do usuário, né, com determinadas aplicações, as operadoras elas vão ter que conversar com as empresas que são fornecedoras de conteúdo para conseguir melhorar, né, o acesso e diminuir o tráfego fora da rede. Tem um ponto que é muito complicado, que é a parte de segurança. A gente começou a falar da parte de espionagem, né? Mas espionagem é um dos fatores. Quando a gente pensa em todas as aplicações de 5G, segurança é a primeira coisa que vem na cabeça. Tá? Por quê? Qualquer sistema de missão crítica ou de internet das coisas que seja comprometido, ele vai ser um problema. Então, aquelas coisas que a gente vê lá em Black Mirror, do cara que conseguiu invadir um sistema e mudou, né, toda a sinalização semafórica da cidade, né, ele interferiu no hospital, ele interferiu na segurança pública, isso pode acontecer. Então, os requisitos de segurança para eu ter uma rede que integra essa quantidade enorme de aplicações, né, e de elementos críticos, ela é um problema. O retorno do investimento, né, é algo que precisa também, é um desafio para as operadoras, e os outros desafios de regulação. Outorga, adequação de conformidade e a legislação incipiente, a legislação nossa, né, tanto a federal como a estadual e municipal,
para viabilizar a implantação dessa infraestrutura, ela ainda é muito engessada e antiga. para não dizer ruim, ela não contempla todos os aspectos necessários. Tá? Ela é muito incipiente. A legislação é muito simples, até porque a maior parte dos legisladores, né, quem escreve a lei, não conhece tecnicamente as soluções, né, e normalmente a gente sabe que existe lobby de um operador, ou de um determinado fabricante, ou um conjunto, ou de um grupo, que acaba interferindo na maneira com que as leis elas são escritas. Provavelmente ele vai escrever a lei. Tá? Chega lá e fala assim, aqui, tá vendo? Esse aqui, tá tudo certo. Beleza? Então... Foi? Não. Esse era o último. Não. Ah, não, aqui. Não. Não, acho que esse Então, muito obrigado. Né? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Dúvidas, choros e lamentações, a hora é agora. Diga. O que nós temos hoje implantado atualmente? Vamos lá, cada operadora tem a sua solução. Né? A maior parte hoje é 5G não standalone, né? Ainda misturado com a rede LTE. Eu consigo entregar banda larga móvel com velocidade alta, se vocês forem a luz de vento, né? E aí você pega o speed test lá, que vai dar 1 GB e pouco por segundo. Eu tenho certeza que não vai funcionar bem assim. Mas existe uma facilidade de você implantar um código de 5G, justamente por causa da virtualização. Então, o que eles vão fazer? Eles vão começar a fatiar a rede lá, né? E vão criar várias redes dentro da rede. Em alguns lugares onde financeiramente vale a pena, eles vão entregar os 5G standalone. Mas a maior parte do que nós temos hoje não standalone. A maior parte. Claro que o pessoal comercial da operadora ele vai insistir que estão te entregando 5G de verdade. Outra coisa também que muitos telefones que funcionam com 5G, alguns não suportam o 5G standalone. Então, para que você possa usufruir de todos os recursos do 5G standalone, você vai precisar trocar de telefone. E às vezes até de chip, porque o sistema de desempenho é diferente. O sistema de sinalização do usuário é bem diferente. Então, a previsão que a gente tem hoje para o ano que vem, todas as capitais também implantadas por dia seriam não standalone. Alguns locais estão trabalhando para isso. Só ver o esforço da TIM entregar o 5G standalone dentro do estádio. Provavelmente eles vão fazer. Porque qual é a grande sacada? O 5G standalone, eu consigo entregar acesso com qualidade para uma quantidade de usuários muito maior. Então, nesses lugares onde eu tenho uma densidade de usuário enorme, como dentro de um estádio, uma final do campeonato brasileiro, tá? A tendência é que eles acabem utilizando essas soluções, mas aí de maneira pontual, tá? Não cidade inteira. Daqui a pouco na orla. Tá? Qual é o evento que eles estão prevendo lá? Vai ter 500.000 pessoas lá? Nesse final de semana, né? São em torno de 500.000 pessoas rodando na orla. Mas o que é? Por quê? Na Oktoberfest, né? O Oktoberfest é a orla. A mesma entidade que fez no Parque Farroupilha, eles também vão fazer agora essa reserva. Então, é lógico, as operadoras vão se estapear para conseguir lançar a infraestrutura. Não vão conseguir. Ué, Pois é. aquela empresa está lançando. Fala da verdade. Tá. Dentro da mídia que está perguntando ali. Hoje a gente está sentindo uma pressão muito grande como municipalidade para resolver essa questão da fibra ótica, né? Porque nós temos os dutos e temos fibra. Mais de 1.000 quilômetros dentro de toda a cidade, né? Tem duto sobrando, mas não tem como atender todo mundo. E aí?
Como é que fica esse... O Na brabo, prática não tem o 5G puro mesmo. o brabo, Para começar. o brabo é... Não tem como transmitir também, porque não tem fibra para todo mundo. E aí, como é que tá? O brabo é o ambiente político, né? Nós estamos sabendo que já chegou o vereador batendo lá, dizendo, tem que facilitar. Né? Mas aí, putz, é bem complicado ficar no meio do caminho. Dentro dessa pergunta, o Anderson Felipe, no chat, ele estava comentando se tem previsão ou ideia se um dia a gente vai ter aqui no RS o 5G puro. Provavelmente. Do jeito que a coisa anda, eu li, onde é que foi? O pessoal estiver entrando no 6G. Claro, nas grandes cidades, onde é fácil de lançar a infraestrutura, é provável que em 2025, 2026 eu já tenha o 5G standalone, já na maior parte. Só que, claro, eu mudar a infraestrutura, ela é bem complicado. Porque, assim, se a gente fuçar bem, uma herb ainda funcionando. Tá? As herbs mais modernas, né, vamos lá, a infraestrutura mais moderna, eu consigo entregar um monte de recursos que nas mais antigas eu não atendo. Tá? Para a gente que é setor público, as operadoras estão tentando oferecer LTE de missão crítica ou com priorização. Tá? Então, eles vão te dar um chip que está todo mundo pendurado lá, né, final do Galchão, né, lá no São José. Né, e aí, o chip, você vai pegar o seu telefone lá e não consegue, mal e porcamente tem sinal ali, mal consegue registrar na R. Tá? E eles querem prover um serviço com priorização, você vai usar um chip um pouquinho diferente, e quando você ligar o telefone ou o dispositivo, ele vai conseguir se registrar e ainda vai conseguir te entregar acesso à rede com qualidade. Tá? Só que, beleza, eu consigo isso nos lugares onde eu tenho uma infraestrutura mais moderna. Agora, onde eu tenho aquela herb lá que foi instalada em 2003, tá? Eu não vou conseguir atender isso. Então, a mesma coisa no 5G. É muito difícil eu instalar uma infraestrutura nova, né? Eu conseguir entregar e me desfazer do meu legado. Primeiro porque eu tenho ainda assinante, eu tenho ainda serviços que eles funcionam em cima do legado. Ou vocês acham que as máquinas de cobrar, essa é tudo GPRS. Eles ainda funcionam em cima de uma infraestrutura que ela é legada. Ela não é LTE, ela é 3G. Ela é 3G, 115K. Tá? Justamente porque eu só preciso lembrar, né? É um pacotinho para lá, né, com os dados da operação e para cá de autorização não está encerrado. Então, eu acredito que em 2025, 2026 a gente já tenha uma experiência melhor, mas assim, migrar tudo, acho que me desfazer do legado vai demorar bastante. Essas herbs, elas são mais compatíveis com as gerações anteriores? Por exemplo, essa herb do 5G, ela é compatível com as gerações anteriores? Depende do fabricante. Porque assim, cada fabricante tem a sua solução. Tá? Justamente por eu ter SDN, eu tenho uma padronização, tá, na parte de sinalização. Existe um esforço para que haja interconexão interoperação de fabricantes, mas assim, tem coisa que não adianta. Né? Mesmo esse esforço de interoperação de fabricante, ele é bastante antigo. Só que é o seguinte, a partir do momento que eu estabeleço interoperação entre os fabricantes, aí vai dar briga, né? Porque aí eu compro um core de um, compro uma R do outro, e o cara que vai vender a solução, ele quer vender tudo. Tá? Ele quer garantir que você só vai consumir dele. Então ele vai te vender um core e vai te vender as R's e todos os outros elementos, né, atrelados. Respondi a sua pergunta? Sim. E, na verdade, precisa de muito mais células também. Eu preciso de muito mais. São células pequenas, não células, precisa de muito mais. Só uma inovação, né? Você precisa ter muito mais alta a tua frequência, modula melhor, manda mais dados. Compensação é questão da física, né? Você tem comprimento de onda maior e você tem menor, né?
taxa mais alta de transmissão, mas ao mesmo tempo você tem um E problema de também cobertura. por causa do uso de frequência, na verdade. Exatamente. As células conseguem botar mais gente usando a mesma faixa de frequência. Né? Quando você tem mais células. A geração 5G vai usar uma faixa de frequência de geração anterior? Sim. Sim, toda aquela faixa de telefonia vai continuar utilizando. Aquela faixa de 800 a 900, 1800, 1900, 260, 300. Isso aí continua. Continua. A única coisa é que, assim, além dessas, eu vou usar essa faixa de 600 a 700. Se eu não me engano, a banda 28, a banda 28, não, a banda 28 é 703. Mas tem uma na faixa de 790, 780, não tem, que já está em uso. Então, toda hora a Telco está fazendo um estudo novo. E aí eles liberam mais uma faixinha. Então, só que agora eles vão começar a liberar na faixa, quer dizer, não sei a Anatel, né, mas mundialmente já está se discutindo essa faixa a partir de 600 MHz. Tá? E também vai se utilizar essa faixa de 3.5. Ainda, acho que eles vão terminar de limpar ainda para começar, para fazer o leilão de... Curiosamente, na época do IMAX, também já era Anatel. Sim. E o motivo que o IMAX não entrou no Brasil praticamente foi o tempo que demorou para conseguir liberar a faixa de frequência da IMAX. A Anatel... Agora é mais fácil porque usa frequências comuns do 3G e 4G, é um pouco mais fácil. Várias frequências. Tem escolha conforme o fabricante. Eu te atendo nessa faixa de frequência aqui. E o fabricante B na outra faixa. Tudo bem que você faz concorre com a rede. Mas nós testamos o IMAX em Porto Alegre em 2012. Fizemos um piloto, grande piloto. Chamamos o Ministério das Comunicações e mostramos para eles. E colocamos eles na parede. Porque o mesmo equipamento que nós testamos em Porto Alegre, na faixa de 3.4 GHz, performance perfeitos dentro da cobertura, toda a Avenida Ipiranga de ponta a ponta, com 2 Hz, mobilidade total. Quando saía de uma área e entrava na célula da outra, handoff, né? Cortava e não transmitia, então perdia a sessão. E nós fizemos o seguinte no Ministério da Ciência e Tecnologia, que dá um suporte para a Anatel também. É o mesmo equipamento que funciona em Buenos Aires, na Argentina. O mesmo fabricante, o mesmo equipamento, a mesma faixa de frequência. Por que vocês não alteram a resolução? Coloca uma resolução e permite o handover entre células. Para conseguir sair a sessão de uma célula e transmitir para outra, como a gente não tem hoje na telefonia celular. Né? Vamos estudar isso. 2012, isso até hoje. Nossa, 10 anos Isso depois... tem interesse de operadora. Nossa. Não, a tecnológica é só virar chave, como em Buenos Aires, e sair funcionando. O problema do IMAX era outro, na verdade, porque o operador de IMAX não era um usuário do celular. Isso aí. As empresas que coordenavam o celular, elas já existiam, já estavam estabelecidas. O IMAX é uma cidade fora, que vai pegar e vai tomar mercado de quem já está, entendeu? Então tem toda uma decisão política. Então era mais a falta de lobby, talvez? É uma boa colocação, né? Eu não sei se é falta de lobby, na verdade, é questão de... se tu for parar para pensar também, seria um operador de IMAX, certo? Ou 2 ou 3, certo? Mobilidade. Mas tu já tem 10. Tá? Então essas 2 ou 3 vão ter que pagar mais do que as outras 10 já pagam, para que você consiga tirar uma fatia daquelas vantagens. Provavelmente Buenos Aires, eu não cheguei nesse detalhe, mas provavelmente Buenos Aires é uma operadora, ou vários operadores usando a IMAX com mobilidade local. Então teria que ser algo desse tipo. E depende do serviço. Então, por exemplo, Europa, nos lugares onde os caras implantaram a IMAX, a finalidade da IMAX era outra. Não era para atender rede celular normal, era para fazer internet banda larga à distância. Então, era outro mercado. Eu não precisava brigar com o mercado que já estava lá, entende? Então, é complicado o negócio. E na prática, não é falta de vontade dos caras trabalharem e fazerem, entende? Talvez isso também exista, mas não é esse o problema. Não é uma coisa assim. Eu acho que também o agente regulador ele acaba se atrapalhando, porque ele começa a refletir em todas as variantes, tá? Todas as variáveis que ele precisa levar em conta para desenhar um novo modelo de serviço. Né? E às vezes isso acaba esbarrando em coisas que já existem, que já tem um regulamento e tem até uma legislação já antiga estabelecida. Então, você conseguir
mudar isso, às vezes é muito custoso. Muito custoso. Tá? Tem por exemplo, a faixa de 130 MHz é de aeronavegação. Sabe quando é que... E existe uma legislação, tanto nacional como internacional, que reserva essa faixa de frequência. Quando é que você vai conseguir limpar isso? Nunca. Nunca. Tá? Desde os anos 40, eu acho, anos 30, né, quando começaram os voos internacionais, quando começou a aeronavegação, né, mesmo a utilização de equipamento de navegação aérea, se usa isso. Né? Bota lá um sistema de sinalização, uma determinada frequência, e você vai navegando naquela direção. Não tem como. Você não vai tirar isso. Eu lembro que digamos assim, o Brasil tinha assento, digamos assim, nas assembleias da ITUP, por exemplo. Tá? Eu não sei como é que funciona isso em termos de 3GPP, que não é um órgão, digamos assim, é um órgão privado, né? É diferente a situação. Mas ele leva muito em conta a academia, né? Sim, né? Mas o que eu queria dizer basicamente é que, por exemplo, quando você cria a infraestrutura, eu não sei se o pessoal consegue ouvir o... Eu espero que sim. Aquela hora que tu estava falando, eles ouviram. Ah. Dá para ouvir, sim. Dá para ouvir. Eu não sei se quando tu cria a infraestrutura, por exemplo, 3GPP, na verdade, tu já está pensando na legislação. Mas a legislação não é específica do Brasil. Tu está pensando na legislação, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos ou dos membros mais importantes, digamos assim, do Conselho. Tá? Então, precisaria ter uma participação muito intensa brasileira para que se conseguisse fazer um direcionamento que já fosse facilitar a vida da nossa integração também. Entende? Então, se nós começamos a estudar o 5G em 2014, e de lá para cá estão testando a legislação. Agora, no Brasil, vamos implantar o 5G, vamos começar a fazer a legislação agora. Quer dizer, não é fácil, né? A gente sempre deixa para a última hora, né? É impressionante. Aí tem uma questão aí, importante estar na linha que ele tinha perguntado lá, quando é que a gente vai ter o 5G legal, né? Eu estou só olhando esse negócio de telefonia móvel, de telefonia fixa, e vai depois para a telefonia móvel, e a gente tendo agora voz e dados tudo na mesma rede, encapsula, bota dentro da rede V e vai embora, né? Na prática, a gente tem vários pontos que a gente nem vê hoje ainda, né? Nem o 4G, nem o LTE a gente tem hoje, por exemplo, área rural, não tem. Você vai olhar nas estradas, você não tem sinal constante. Então, até a gente ter realmente uma rede de 5G com grande cobertura, possível de ponta a ponta, só para distribuição se você for e usar o serviço de qualidade, vai demorar bastante. Essa é a pergunta. Então, só para te responder, vai demorar muito. Aí você já está imagina que tem que se pagar também, né? Isso. E ela não está dando dinheiro. E ela é muito complexa. Vocês entenderam que a complexidade é muito alta, mas tem muita descentralização, tem muito controle descentralizado também. Essa questão da rede do IoT, pode ter uma rede privada, uma rede privada? Sim. Quer dizer, vamos lá. Tem uma rede gigante que pode botar Sim, eu posso... As redes comunitárias que é previsto, né? Não, mas aí é rádio. O que acontece? Vamos lá. LTE para IoT tem uma faixa tem umas frequências da faixa de 900 MHz que ela é não licenciada. Então eu posso levantar uma rede LTE, por exemplo, para IoT, ou 5G para IoT, ISD 915, 903. Ah, tá. Eu posso levantar. Vale quem botar o sinal mais alto para levar. Aí tem um lance da Anatel, né? Eu tive a Anatel em 2017, ela liberou a banda 28, né? Que é a faixa de 703 MHz, dizendo que era para uso de segurança pública, mobilidade urbana e segurança pública, mobilidade urbana, acho que é a parte de saúde e utilities, né? Ou seja, é para o poder público. Aí, beleza. Quando a gente ficou sabendo disso, eu fui lá, pedi para a empresa que nos apoia, né, nessa parte de consultoria, e falei assim, vamos pedir essa outorga, a
faixa de 700. Só que eles falaram assim, beleza, ó, tem aqui 5 mais 5, não é muita coisa, vai dar 10 metros no setor. Tem isso aqui que vocês podem usar. Aí, quando a gente pediu, ficou aquele imbróglio, né? Eu não tenho como fazer canalização dentro disso. Quem pedir vai levar os 5 mais 5. Só que aí eu tenho, né, entidades públicas da esfera federal, estadual, municipal. Aí vamos dar o outorga para a gente lá, para o centro municipal, eles não podem dar para mais ninguém num raio de, sei lá, 10 quilômetros. Aí chega um exército, polícia rodoviária, polícia federal e fala assim, eu quero. Aí eu precisava, a Anatel tinha que ter pensado um regramento para tratar essas disputas e eles não trataram. No final das contas, o nosso processo está lá, né, ainda, dizendo que como eles não tinham estabelecido ainda um regramento de disputa, eles não iam dar para ninguém. Tá? Aí teve um imbróglio tem acho que uns 2 meses, não, um pouco mais, né? Teve um imbróglio lá que o Exército queria uma outorga para operar a LTE e a Petrobras também. E aí eu sei que quase saíram no tapa lá na Anatel, quem estava lá era o Fábio. E aí, idiota, né? O Exército, a utilização é terrestre e é tática. Então eu chego ali, levanto a aéreo, faço a operação, acabou aquilo ali, eu desmonto tudo e volto para casa. Uma vez por ano, inclusive. Por aí. Quando tem recursos. E a Petrobras queria para uso offshore. A plataforma. Né? Não tem, mas saiu no tapa. E aí a Anatel não sabia o que fazia com isso. E você vê que começa a ficar complicado. Né? Então, eu acho que vai longe. Né? A nossa maior dificuldade é a parte de regulação. Tá? Posso levantar? Posso. Até um dos nossos projetos era comprar uma rede LTE para utilização para os serviços da cidade. Tá? Isso aqui, tudo 5G, claro, a gente entregaria não com os mesmos requisitos de criticidade, mas eu conseguiria. Por exemplo, o camarada da EPTC vai poder multar, né? Sei lá, que fez uma conversão, né, não autorizada, usando a rede de transporte própria. Tá? Até eu tive uma... Passada? Nem eu sei. Eu passei 3 semanas em Aparecida. PRF. A gente tem um acordo de cooperação técnica. E eu fui lá para São Paulo para a gente fazer um teste. Né? A PRF no estado de São Paulo ainda usa rádio analógica. Tá? E o custo de implantação de uma rede de rádio digital é muito grande. Tá? Como o nosso que a gente tem aqui. E aí eles estavam testando o que a gente chama de POC, né, que é PTT over celular. Ou seja, eu tenho uma aplicação, um aplicativo no celular que funciona como rádio. Tem alguns requisitos de missão crítica, mas não todos. Funcionando em cima da rede LTE. E aí a gente foi fazer uma série de testes, tanto em cima da rede pública, né, das operadoras, e como em cima da rede privada. O pessoal da Motorola levou uma van lá com uma LTE e nós levantamos lá no meio da Basílica. Né, que tinha uns 3 km mais ou menos de raio, cobertura, na faixa de 700. Então, os equipamentos eram o telefone da Samsung para isso, que é o Xcover Pro, com 2 chips, um da operadora, claro, TIM, e o outro com um chip da Motorola. E aí a gente fez uma série de testes de desempenho dessa aplicação. Aí, estamos levantando uma herb nossa. Pelo tipo de cenário que a gente tinha, nós não testamos volume de throughput, né? Eu não tinha velocidade de acesso, mas sim atender. Porque, imagina só, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida. Tá? Então, as operadoras, para atender uma densidade de assinantes ali, elas se estapeiam. Tá? A Claro e a TIM ficaram bem meia boca, mas a Vivo levou uma carretinha deles e botou um estacionamento que é mais alto, assim, e botou lá em cima. E aí sim, celular da Vivo, beleza. Mesmo com aquele monte de gente.
500 mil pessoas lá dentro. Então, mas como é que eles passam isso para... Não, é, Isso é tipo com rádio enlace? Aliás, porque não é 5G, é LTE. É LTE. Bota uma herb ali que atende 3, 4 mil assinantes. Né? Por setor, boto lá 4, 5 setores. Eu mandei uma foto para o Lisboa, tem uma torre que fica assim, a Basílica, ela fica na beira da Dutra, né? E aí tem um morrinho, assim, que tem uma torre alto-fortante. A quantidade de painel, de antena painel das operadoras é um absurdo, assim, tá? Eu acho que cada setor... Foi feriado do dia 12, né? Está comentando, né? Dia da criança, né? Mas a criança não, dia de Nossa Senhora Aparecida. Tá? Então, eu sei que na prática, se divertiram lá. Na prática, eles estavam testando 4G. A gente estava testando 4G privado e aplicação de comunicação. Que é um órgão federal que está no Brasil todo. Aí. Falando em 5G, nós temos as operadoras lá trabalhando com a gente, querendo a fibra, e a gente vai ter que pegar uma onda e vai entrar nessa aí também, porque a gente tem que criar uma municipalidade em vários serviços que a gente pode. A gente já está como uma pilha de tantos outros serviços que ele falou alguns, mas tem muitos outros que a gente quer. Mas na prática, o 4G está muito mais rápido, mais prático do que o 5G. E mais barato, né? A Procenta tem essa história de emissão crítica já faz muitos anos. Né? Inclusive implantaram uma rede de vocês mesmo. Né? É uma rede privada para atender isso aí, na verdade. Então agora a ideia é abandonar essa rede privada e migrar para o... Não, porque assim... simultaneamente as duas... Uma coisa que tem que pensar é o seguinte: a nossa rede de rádio de emissão crítica, de rádio de comunicação digital, ela é uma rede de emissão crítica porque ela atende requisitos extremos de comunicação. Tá? Esses requisitos é que dizem, isso aqui, batizam aquilo ali como uma rede de emissão crítica. Esse sistema, ele ainda vai ficar uns 20 anos ainda em uso, tranquilamente. Tá? Justamente porque não existem ainda soluções de mercado que façam a mesma coisa. Até vai chegar algum comercial de alguma empresa e diz, não, mas eu tenho LTE de emissão crítica. Não é a mesma coisa, com o mesmo grau de maturidade tecnológica que aquilo ali oferece. Mas TDMA é uma tecnologia já obsoleta. 2G ou 3G? O que vocês têm? 2G? É TDMA. Tá? É obsoleto. Não é, depende, é obsoleto para telefonia móvel. TDMA já morreu. Agora, como comunicação de emissão crítica, ainda, tanto os 3 padrões, né, de radiocomunicação de emissão crítica, que é TETRA, DMR e P25, usam TDMA. Modulação, entendeu? Sim, é tudo TDMA. O TETRA é europeu, só para você entender, a comunicação. Aquele mesmo rádio que a gente vê nos filmes de polícia, de pessoal de ambulância, a gente tem tudo lá em Porto Alegre. O TETRA é um padrão europeu, que está assinado na América do Sul inteira, nós somos um dos primeiros a usar aqui no Brasil. O padrão DMR é americano? Não, cara, O B25, que ele falou que é o terceiro, é americano. Ele nasceu como um padrão proprietário da Motorola e depois foi aberto pela muito tempo de poder. Nós estávamos falando do padrão europeu, TETRA, né? Eu acho que o DMR é europeu também. Eu acho que também é europeu, né? Eu acho que o DMR é europeu. Dá um longo tempo. E a gente tem esse padrão aí, ele permite que a gente transmita voz com qualidade digital. É diferente de uma rede de rádio, comunicação que se aperta para ter lá para falar, e às vezes a comunicação não chega, ele não se entende o que está falando, né? Não, tem que funcionar. E também transmite dados em banda estreita, né? Bem estreita. E é seguro, não é? E é seguro, exato. Não é o nosso caso, né? Mas se usa muito para as polícias estaduais, forças federais, e também na Europa se usa muito esse padrão externo. Você tem que apertar o PTT do rádio, do outro lado tem que ouvir. Então você imagina botar isso dentro de uma rede
de uma rede de operador de telefonia celular. Isso também... Isso, em 2005, a polícia em Porto Alegre usava rádio analógica. Continua. Pois é. Então, A o legalidade que acontece? Se você tiver um receptor na faixa de frequência, ele se aviado tudo. Aí a polícia é obrigada a falar com código, aqueles códigos que todo mundo sabe. É quase aberto, você já tem identificado, mas é quase linguagem aberta, nunca sabe o que é. A nossa é criptografada, não tem, você tentar, não vai... Tem, mas não é, o buraco é mais embaixo. É o negócio, mas isso... Vai conseguir garantir, mas é mais difícil. Mas assim, complementando, né, complementando a resposta, as tecnologias elas acabam sendo complementares. Então, eu entrego a comunicação de missão crítica com essa rede de rádio e eu posso adotar uma rede de comunicação de banda larga móvel, vamos dizer assim, para entregar aplicações que elas demandam mais recursos. Tá? Normalmente, quando a gente fala de LTE privado para segurança pública, eles fazem... O grande exemplo é a central de despacho que está acompanhando uma abordagem, está acompanhando uma operação com o pessoal usando aquelas bodycams. Então ele abre a câmera e está vendo, o camarada vai entrar lá no lugar onde estão procurando um foragido. Tá? Teve uma operação em Franca, né, que a PRF fez usando o mesmo esquema, só que usando uma outra aplicação para testar, que não era só comunicação, era vídeo também. E aí eles foram entrar num lugar lá que tinha um pessoal foragido, e na estação, na central de despacho, estava o promotor de justiça, né, que tinha dado todas as horas, o pessoal, ele lá, o pessoal que estava na operação com as bodycams, tudo isso conectado pela rede LTE, e ele acompanhando a operação. Então entraram no lugar lá, acharam o dinheiro, acharam os carros, acharam os bonitos, né? E aí justamente acionaram a PRF, porque o outro órgão de segurança lá nunca achava nada. Então, são coisas complementares. Eu nunca vou deixar de usar, nunca não, né? Mas dificilmente vou deixar de usar esse rádio para comunicação. Tá? Mas eu vou usar a banda larga móvel, né, seja LTE, seja 5G, para refinar, né, para melhorar a quantidade de recursos que eu tenho para essas ações. Então, só para vocês entenderem, então, a gente tem uma rede de fibra, foi a primeira capital assim, que começou a trabalhar com muita força na fibra ótica, foi decidido lá em 98, 99, que é uma rede de muitos serviços. Depois a gente fez um edital internacional, trouxe essa rede de radiocomunicação digital para as equipes de emergência da cidade, de missão crítica, que deu a primeira rede de mobilidade de verdade, né, para você transmitir voz e dados em banda estreita. E agora a gente vê que tem mais uma camada que a gente precisa, física, né, mas que é transporte de dados envolvendo. Então, aí o que a gente quer fazer? A gente quer plugar sensores, IoT, vários serviços, câmera, a parte da ambulância, tudo que vocês imaginarem, como ônibus, telemetria dos veículos, identificação se tem alguém dentro do ônibus que é procurado pela justiça, por exemplo. Monitoramento ambiental. O controlador volumétrico de cada avenida para ter uma onda verde de verdade, inúmeras outras aplicações. Tudo isso tem que ser plugado numa rede que tenha capacidade de volume de dados. Então, o que a gente olha na prática? Nós somos técnicos, né? A gente olha, o 5G é legal, bacana, ok, mas, cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar o primeiro passo com o 4G que está funcionando bem, já está estabilizado. E é bem mais barato, né? É mais simples. simples. Vai chegar no 5G, mas primeiro a gente está fazendo o passo para o 4G. Essa é a ideia. Eu ia perguntar, com esse custo de implementação tão alto, demora não justifica. Pois não justifica. Não, para nós não. Imagina essa questão da baixa latência aí, sei lá, se você assistir Netflix, eu vou consumir uma quantidade gigantesca de dados, mas eu não preciso de baixa latência. Tipo, demora perto de triunfo. Não vai ter uma CDN lá. Não. Para me entregar. É por isso que, assim... É quase injustificável para a maioria das... A implementação dessas tecnologias mais avançadas, é lógico que eles vão priorizar aonde tem uma quantidade de assinantes
né, que vão pagar por esse serviço. Mas é comercial, tá falando. Aí é comercial. Está falando da favela, estou dizendo aqui da parte de municipalidade, serviço ao cidadão. Tá, mas Então não justifica eu ter uma rede 5G agora. O que a gente vai fazer? A gente está preparando uma estrutura da próxima camada, que é 4G, LTE, já é o preparo, já é a infra base para você ter o Essa parte que falou do nossa, toda a nosso. nossa. Essa parte que falou de ter essa da RON não usa anônimo, de ter só o rádio, 5G, parece que faz muito mais sentido ter isso do que fazer toda uma infraestrutura, uma coisa que começa porque assim, ó, público para consumir esse tipo de serviço, você vai ter nas cidades grandes, entendeu? Veículo autônomo. Você não vai ter isso lá em Fontoura Xavier, né? Pelo amor de Deus, não desfazendo. Mas, pô... Tem uns usuários de Fontoura Xavier aqui no chat que está reclamando. Tem duas perguntas. Sim. Uma no chat e uma do Paulo, que levantou a mão uma meia hora atrás. Não sei se ele já esqueceu a pergunta ou ele já respondeu uma pergunta, mas... Não, frente à limpeza pelos espectros. Você já conseguiu reservar essa limpeza? Quem faz isso é a Anatel, né? Então, algumas coisas estão bem difíceis. Por exemplo, tem uma... Olha aí, Tem aqui, ó. Aí, delícia. Me diz onde é que eu dou o zoom aqui, porque é bastante. Tem bastante. Cada coisa é um serviço diferente. Se a gente for ver aqui essa faixa, olha aqui, tem essa faixa aqui de 600 e poucos megahertz, eu tenho TV aqui. Limpar esse negócio aquaqui vai ser... 470 a 608. Tem uma faixa de 450 que eles estão querendo liberar para LTE, que hoje é ocupado por Ruralcel. Então a operadora tem esse negócio aqui, ela não quer devolver de jeito nenhum. Tá? E a Anatel quer limpar isso aqui para poder fazer um leilão, para oferecer até para o setor público, para levantar essas redes privadas. Tá? Não tem dispositivo falando, smartphone falando nessa faixa. Mas tem CTE, né? Eu tenho tipo modem, então eu consigo entregar isso. São poucos fabricantes ainda. É mais para aplicação industrial ou muito específica, para cenários bastante específicos. Afasta aí. Tem um outro, lá nos 3.000 ao lado aqui. Aí mesmo. Você conseguir limpar isso aqui é complicado. Tá? Eu tenho uma série de aplicações. Afasta lá o que era o verde. Acho aqui. Verde. Ó, eu tenho uma parte de satélite. Tem um móvel aeronáutico. Tem radiodifusão também. Tem radiodifusão também. Radiodifusão aqui, esse verde aqui. É radiodifusão e satelital. Tem satélite. Não toca, a Anatel falou, você tem 20 anos de outorga, pode explorar isso aqui. Né? O cara fez o cálculo de retorno de investimento, né, com essa variável, aí um dia chega lá e fala assim, sabe aquele negócio que eu te dei? Sabe? Preciso de volta, né? Vamos ter que discutir a relação. Né? Então, aí fica bem complicado. O cara fala assim, mas peraí, eu fiz toda a minha projeção de retorno de investimento aqui, eu tive um custo para implantar esse negócio, você vai tirar o meu direito de explorar isso. Tá? Fora que a minha relação com os meus clientes ela vai ficar afetada. Qual é a outra pergunta? A outra aqui é do Mohamed. Ele pergunta como ficará a necessidade de regulação, questões sobre responsabilidade civil, concorrência e proteção de dados como 5G. Haverá impactos? Com certeza. Tá? Mas eu não vejo uma diferença daquilo que já existe. É claro que o volume de dados e a quantidade e a forma com que os dados são tratados ela é um pouquinho diferente, mas a responsabilidade civil e a legislação para a proteção de dados ela vai funcionar da mesma maneira. Tá? Claro que a responsabilidade do operador ela aumenta. Tá? A partir do momento que eu tenho que eu estou lidando com dados de um monte de gente e eu tenho esses dados
transitando dentro da minha infraestrutura e não só dentro de um pacotinho, mas sim dentro de um setor de aplicação meu, a minha responsabilidade vai ser maior. Agora, a aplicabilidade dessa lei, ela continua a mesma. Tá? Só que o operador vai estar mais exposto a responder por algum incidente com isso. Acho que está disponível. Não, é essa aqui, a outra é a do Paulo. Mais alguém com uma pergunta aqui? Mais alguma? Em cima disso aí, roda IPv6? Ou IPv4? Sim, não. Qualquer coisa. Tá? Qualquer coisa. O IPv4 não morrerá tão cedo. Tá? Até porque a quantidade de aplicação que eu tenho ainda abraçada com o IPv4 é bastante grande. Tá? Eu entrei na faculdade em 99. Me formei em 2002. Tá? Janeiro de 2003. Já se discutia, tá? Eu peguei primeiro o surgimento do NAT, tá? E o esgotamento dos IPs V4. E aquela coisa, IPv6. Eu compartilhei um monte disso, que vai acabar os IPs. Vai acabar. O mensageiro do apocalipse está desde aquela época dizendo que vai acabar. E aí inventam um NAT, não sei o quê, TNAT, e um monte de... E a gente vai empurrando. Então, isso aqui, imagina o seguinte, dentro da rede, transporta qualquer coisa. IPv4, V6, que eu puder botar em cima em camada 3, eu posso botar até receita do bolo de chocolate. Vai funcionar. Tá? Mais alguma? Complicado. Em poucas palavras, assim, como é que funciona o SDN? Que vai ser implantado, por exemplo, na rede. Assim. Como eu consigo me preparar, por exemplo, para ter condições daqui a alguns anos de burlar a rede e SDN, eu tenho um servidor, eu tenho um equipamento que gerencia todo mundo, tá? Eu crio isso tudo em software, né? Eu programo lá o que é a parte de controle e a parte de dados mesmo, e aí eu só vinculo os equipamentos a essas políticas. Então eu chego lá, ligo o equipamento, ele vai carregar essas políticas e vai aplicar. E entre eles vai trafegar o protocolo que estiver sendo definido. Sinalização. Tem deixa eu me lembrar agora. O Open Network Consortium, se eu não me engano. O Open Network Association. É uma associação, um órgão desses, que foi concebido justamente para estabelecer padrões. Existe uma linguagem, né, de programação chamada P4, que eles estão propondo, né, como sendo a linguagem para prover a interoperabilidade desses equipamentos de diferentes fabricantes de uma maneira padronizada. Tá? Então, num equipamento, num servidor, enfim, eu crio todo o regramento, todos os perfis de uso, e os equipamentos que eu vou colocando lá, eles vão se autoconfigurar a si mesmos, a si próprios, automaticamente, como num passo de mágica. Tá? Rede definida por software. Né? Claro que a gente sabe que nem tudo são flores, né? A gente diz que a área de TI ela não é uma área de ciências exatas, né? De ciências esotéricas, porque às vezes a confluência interplanetária, né, na Lua cheia, retorno de Saturno não funciona exatamente. Mais alto? Diga. Foi o que eu entendi, mas acho que o IoT ele vai funcionar numa frequência um pouco mais. Não vai funcionar na frequência que o telefone se emprega. Não, vai, mas dá-se preferência para frequências mais baixas. 700. Exatamente. Justamente pelo. Está falando do NB hoje. Aí está falando do NB hoje. Isso. Porque ISM é 900. Não, sim. Claro, 5G é IoT. Nós estamos falando
Mas dá-se preferência por frequências mais baixas, né? Claro, depende muito da aplicação. Se não me engano, hora é na faixa de 2 ponto alguma coisa. Não, 900 aqui. Que é 900. Mas tem... É na ISM, né? ISM 902 ou 928. Mas tem uns negócios que funcionam aí em 2.4, tem umas coisas... Por exemplo. Talvez o Zigbee. O Zigbee. O Zigbee, acho que ele não usa Tem 2.4. 5 também, mas aí... Mas é 900, então, assim, tudo depende da aplicação, depende de uma série de coisas. Mas dá-se preferência pelo uso de frequências menores. Até porque eu consigo colocar um dispositivo mais longe, tá? Consumindo menos energia. Tá? Mais afastado da minha área de cobertura. Né? E a RB é a mesma É a mesma infraestrutura? Sim, sim. Na verdade, o IoT é um subscriber. A única coisa é que quando ele se registrar, ele vai dizer assim, eu quero, né, eu preciso de baixo consumo de energia e a sinalização é diferente. Só muda o protocolo, basicamente. Muda o serviço que você vai consumir. É o serviço. Sinalização. Tudo FD ou FDM, DF, FDM ou FD ou FDM, agora não me lembro. O FDM. É o FDM, mas é com distribuição por rede. Tá? Justamente para... Tudo é o FDM, com MIMO, mais um monte de recursos. Tá? Só a maneira com que você vai consumir aquilo ali, claro, depende de como o fabricante concebeu o equipamento. Tá? Assim como eu vou ter equipamento funcionando com 3.5. Mas aí é um equipamento que vai estar mais próximo da, sei lá, uma sinalização semafórica, alguma coisa do tipo. Não entrar na rede de alguma rotina só. E ele vai se registrar como sendo mais um terminal. A única coisa é que ele vai pedir prioridade para algum serviço. Eu quero a sinalização simplificada, ou eu quero baixa latência, ou eu quero volume de dados. Então, tecnicamente, o telefone celular poderia passar a voz para essa frequência mais baixa também. Sim, mas o telefone passa. Se você pegar um telefone celular moderno, ele funciona da 28, 700 MHz. O meu telefone ali, Motorola normal, eu peguei o chip lá, botei no telefone e estava conectado na nossa app lá na faixa de 700. Tá? Então, isso aí já existe. É claro que a cobertura ela muda. Tá? Então, em cidades que a quantidade de assinantes é menor, né? E o serviço ele não precisa ser um serviço de qualidade maior, ele pode não atender todos os requisitos, eu vou colocar um Airbus de 700 MHz, 800, justamente a Vivo, a CRT celular, né? Usava a faixa de 800, 900 MHz, principalmente no interior, para diminuir a quantidade de Airbus e conseguir atender todo mundo. Né? As estradas, talvez, não? Rodovia tem bastante. Agora, em grandes centros, você vai acabar usando você vai usar frequências maiores justamente porque, a frequência maior, a célula é menor, mas ela tem uma resistência maior à interferência. Quando eu diminuo a frequência, a interferência ela impacta mais no serviço. Por quê? Pela densidade do sinal. Se eu tenho 3.5 GB, eu tenho 3 bilhões e 500 milhões de pulsos por segundo e ainda com modulação, boto lá o FDM, eu tenho 256 bits em cada soluço daquele elemento. Então, a forma de onda é bem pequena nesse caso. Menos tempo de ar. Menos tempo de ar, no caso. Não só isso, mas é muito denso. Para eu conseguir gerar interferência aqui, eu preciso de um campo muito intenso. Tá? Você está falando que a largura de banda aí no frequência mais alta é menor? É por causa disso? Não, a largura de banda é maior. Mas a frequência maior que o exatamente. Aumenta a banda,
verdade, funciona inclusive com o fator de qualidade dos filtros e as operadoras, na verdade o plano de distribuição de frequência ele já prevê isso. Quer dizer, cada faixa, conforme você vai aumentando a frequência, ele vai aumentando a largura. Né? E outra, E começa a é mais difícil de interferir também. é só ver, o maior exemplo disso é 2.4 mega e 2.4 GB e 5 GB para Wi-Fi. 5 GB, primeiro que você tem banda de até, você pode trabalhar com 40, 80 ou 160 MHz de banda em 5 GB e ele é muito mais resistente à interferência. Em 2.4, se você pegar um telefone sem fio, daqueles desgraçados lá, um Panasonic velho daquele, ligou, morreu 2.4. E aí eu só tenho 20 e 40 MHz de banda. Os telefones sem fios novos não são mais em 2.4. E era... O roteador matava em casa, né? Não, Ligava, era legal roteador. assim, meu pai tinha um telefone desses Panasonic velho, aí tava lá acessando a internet, ele tocava o telefone e morreu. Então, o ZIG padrão ele vai em duas frequências, 900 e 2.4. Em 900 a taxa é 50 bits. E 50 kilobits, né? E em 2.4 a taxa é 250 kilobits. Só pelo fato de aumento da largura do canal. Sim, a modulação é diferente. A modulação é através da plataforma de onda. Os canais são maiores. Beleza? Dúvidas sobre as Acho que é isso. Então, estamos no nosso horário. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. É um prazer. E obrigado também por vocês aguentarem a gente, né? Ficar viajando maionese aqui até as 10 da noite. Então temos 50, quase mais de 50 pessoas online ainda. O pessoal não dormiu. Muito bem. E quero agradecer a todos vocês, ao professor Sandro, que nos convidou para estar aqui, e à instituição, ao ensino, né, que é uma universidade renomada, e nós sabemos que ele é um ensino de qualidade. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, que ficou aí. Valeu.